Boa noite, meus irmãos. Hoje é dia 17 de abril de 2024, quarta-feira. Estamos iniciando as atividades na Casa Espírita Abel Sebastião de Almeida. Como sempre o fazemos, rogando a Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, a Jesus, nosso querido e amoroso Mestre, amigo incondicional de nossas almas, e a Maria de Nazaré, que nos envolvam no manto de paz e de amor. Que a nossa psicosfera esteja preparada para todos os trabalhos que se desenvolverão na noite desta quarta-feira. E como sempre fazemos, agradecemos por esta oportunidade de aqui estarmos, né? De termos sido recebidos por essa espiritualidade zelosa, amiga, que tanto nos ampara e protege. Essa espiritualidade da Casa de Abel Sebastião de Almeida. Então aqui estamos para os trabalhos e muito agradecidos por esta oportunidade. Bem, meus irmãos, vendo o nosso boletim informativo de abril, né, que já está disponível no nosso site para fazerem o download, né? O que ele me alerta aqui nas datas importantes na história do Espiritismo. 18 de abril de 1857, comemoramos o lançamento de O Livro dos Espíritos, né? Essa obra básica, fundamental da nossa doutrina, essa árvore poderosa que tem nos seus galhos todos os demais livros da doutrina espírita nele incluídos. Só que os temas foram desdobrados e aprofundados nos demais livros, mas o Livro dos Espíritos, ele contém toda a doutrina. Então é um livro fundamental de leitura obrigatória para todos nós, né? E terminou de ler, vamos continuar, vamos pegar novamente. A cada leitura nós vamos encontrar ensinamentos novos que nós não tínhamos percebido antes. Então, meus irmãos, vocês vão encontrar, além disso, muitas outras coisas no nosso boletim. Não deixem de baixar, não deixem de produzir texto, não deixem de nos auxiliar. Para vocês terem uma ideia, nós estamos usando agora num trabalho que está sendo encaminhado por Mauro e por Ana, alguns artigos que foram publicados em 1957, né, que foram publicados na nossa revista Ceasa, e também artigos publicados na nossa revista Geasa em 1984. Então, isso aqui é um repositório de conhecimento, foram pessoas da nossa casa que geraram conhecimento, estudo. Você veja, hoje nesse ano, nós vamos estar, né, bebendo desses ensinamentos que aqueles que nos precederam, né, nos deixaram através de veículo informativo da nossa casa. Olha a importância de nós trabalharmos pelo aprimoramento de um veículo informativo como esse, né? Bem, meus irmãos, agora vocês já viram que eu sou entusiasta do nosso boletim, que é a nossa futura revista, né? Toda oportunidade eu falo. E agora quero pedir à nossa querida irmã Jácia a gentileza de ler a página do Evangelho para concluirmos essa parte introdutória dos nossos trabalhos. Boa noite a todos. A leitura é do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, Coragem da Fé. Aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu também o reconhecerei e confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. E aquele que me renegar diante dos homens, também eu o renegarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mateus, versículos 10, 32 e 33. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras,
o Filho do Homem também dele se envergonhará, quando vier na sua glória e na de seu Pai e dos santos anjos. Lucas 9:26. A coragem das opiniões próprias sempre foi tida em grande estima entre os homens, porque há mérito em afrontar os perigos, as perseguições, as contradições e até os simples sarcasmos, às quais se expõe quase sempre aquele que não teme proclamar abertamente ideias que não são as de toda a gente. Aqui, como em tudo, o merecimento é proporcionado às circunstâncias e à importância do resultado. Há sempre fraqueza em recuar alguém diante das consequências que lhe acarreta a sua opinião em renegá-la. Mas há casos em que isso constitui covardia tão grande quanto fugir no momento do combate. Jesus profliga essa covardia do ponto de vista especial da sua doutrina, dizendo que, se alguém se envergonhar de suas palavras, desse também ele se envergonhará, que renegará aquele que o haja renegado, que reconhecerá perante o Pai que está nos céus aquele que o confessar diante dos homens. Por outras palavras, aquele que se houverem arreceado de se confessarem discípulos da verdade, não são dignos de se ver admitidos no reino da verdade. Perderão as vantagens da fé que alimentem, porque se trata de uma fé egoísta que eles guardam para si, ocultando-a para que não lhes traga prejuízo neste mundo, ao passo que aqueles que, pondo a verdade acima de seus interesses materiais, a proclamam abertamente, trabalham para seu próprio futuro e pelo dos outros. Assim será com os adeptos do Espiritismo, pois que a doutrina que professam mais não é do que o desenvolvimento e aplicação da do Evangelho. Também a eles se dirigem as palavras do Cristo. Eles semeiam na terra o que colherão na vida espiritual. Colherão lá os frutos da sua coragem ou da sua fraqueza. Bom estudo a todos nós. Bem, meus irmãos, então agora dando continuidade aos nossos estudos do Livro dos Médiuns, nós vamos ouvir o nosso irmão Antônio Caetano, cujo estudo ele será apresentado com projeção. Ele gravou o estudo, não pôde comparecer, mas preparou o estudo para nós. Vamos então prestar a máxima atenção ao nosso irmão Antônio Caetano. Olá, irmãos, frequentadores da Casa de Abel Sebastião de Almeida e todos aqueles que nos acompanham através da rádio da TV Abel. Dando continuidade ao estudo do Livro dos Médiuns, hoje nós vamos examinar o capítulo 4 da Teoria das Manifestações Físicas. Nós vamos examinar movimentos de suspensões, ruídos, aumento e diminuição de peso dos corpos. Então vamos lá. Demonstrada pelo raciocínio e pelos fatos a existência dos espíritos, assim como a possibilidade que tem de atuar sobre a matéria, trata-se agora de saber como se efetua essa ação e como procedem eles para fazer que se movam as mesas e outros corpos inertes. Uma ideia se apresenta muito naturalmente e nós a tivemos, dando-nos outra explicação muito diversa, pela qual, longe estávamos de esperar, os espíritos a combateram, constituindo isso uma prova de que a teoria deles não era efeito da nossa opinião. Ora, essa primeira ideia todos a podiam ter, como nós. Quanto à teoria dos espíritos, não cremos que jamais haja acudido à mente de quem quer que seja.
sem dificuldade se reconhecerá quanto é superior à que esposávamos, se bem que menos simples, porque da solução a inúmeros outros fatos que com a nossa não encontravam explicação satisfatória. Então, no início dos estudos, o que eles pensavam, né, com aqueles efeitos da mesa girante, que quem realmente movia aquelas mesas era assim, os membros dos espíritos, eram os braços dos espíritos, os próprios espíritos que estavam ali, né, e usavam a sua constituição espiritual, né, os músculos espirituais, vamos assim dizer, para mover aquelas mesas e objetos. Isso era o que eles pensavam. Mas os espíritos vieram contradizer essa ideia, né, dizendo que não é bem isso, não são os espíritos, né, os músculos dos espíritos que movem, não é, esses objetos, que movem as mesas, não é assim, e explicaram, né? Então, essa ideia que os espíritos tiveram não foram ideias dos médios, dos estudiosos, foram dos próprios espíritos, né? Todos eles tiveram, mas aquela foi só os espíritos que deram. Então, contradizendo tudo aquilo que eles pensavam. Então, essa ideia só podia vir mesmo da espiritualidade. Desde que se tornaram conhecidas a natureza dos espíritos, sua forma humana, as propriedades semimateriais do perispírito, a ação mecânica que este pode exercer sobre a matéria, desde que em casos de aparição se viram mãos fluídicas e mesmo tangíveis tomar dos objetos e transportá-los, julgou-se, como era natural, que o espírito se servia muito simplesmente de suas próprias mãos para fazer que a mesa girasse, e que a força de braço é que ela se erguia no espaço. Mas então, sendo assim, que necessidade havia de médium? Não pode o espírito atuar por si só? Porque é evidente que o médium que a mais das vezes põe as mãos sobre a mesa em sentido contrário ao do seu movimento, ou que mesmo não coloca ali as mãos, não pode secundar o espírito por meio de uma ação muscular qualquer. Deixemos, porém, que primeiro falem os espíritos a quem interrogamos sobre essa questão. Então, eles acharam muito natural, né? Quando eles entenderam, né? Eles tiveram a informação de que o espírito tinha uma forma humana, e que eles viam mãos, né, tangíveis, né? Nos casos de aparição, né? Eles acharam que eram os espíritos, a forma espiritual que estava ali mexendo, né? E, enfim, não era. Né? Então, mas também eles percebiam, né, que muitas vezes os médios estavam ali com a mão ali e a mesa girava em outro sentido, em sentido contrário, então não poderia ser um médium que estava ali atuando, então, portanto, era o espírito que estava sacudindo, movimentando, girando aquela mesa, porque ela girava em sentido contrário, não era o médium que estava. É por isso que eles achavam aquilo. Então, eles fizeram perguntas, né? Foram feitas perguntas à espiritualidade e vamos começar aí com os procedimentos, com as respostas. Né? As respostas seguintes nos foram dadas pelo Espírito São Luís, muitos outros depois as confirmaram. Será o fluido universal uma emanação da divindade? Não, foram o que eles responderam, não é uma emanação da divindade. Será uma criação da divindade? Aí eles respondem, tudo é criado, exceto Deus. E seguem os questionamentos. O fluido universal será ao mesmo tempo o elemento universal? Sim, é o princípio elementar de todas as coisas. Alguma relação ele tem com o fluido elétrico, cujos efeitos conhecemos? Sim, é o seu elemento. Então, a eletricidade, que já se conhecia naquela época, que eles sabiam, né, que era uma energia. Eles perguntaram, né, se tinha alguma relação. Sim, né, é o seu elemento. Se ele tem se o fluido universal tem alguma relação, quer dizer, o fluido elétrico vem daí, né, do fluido universal. Em que estado o fluido universal se nos apresenta na sua maior simplicidade? Para o encontrarmos na sua simplicidade absoluta, precisamos ascender aos espíritos puros. No vosso mundo ele sempre se acha mais ou menos modificado,
para formar a matéria compacta que vos cerca. Então nós temos o fluido universal que é criado por Deus e dali que as outras coisas decorrem. Então cada mundo tem as suas características. Então para achar esse fluido universal como se fosse na origem, temos que ser espíritos puros para conseguir, né, identificar. O que a gente vê, esse fluido, o que a gente consegue visualizar, sentir, é esse fluido universal modificado, né? Entretanto, poder dizer que o estado em que se encontra mais próximo daquela simplicidade é o do fluido aqui chamado fluido magnético animal, né? O que mais se aproxima, né, desse fluido primordial, primário, vamos assim dizer. Já disseram que o fluido universal é a fonte da vida. Será ao mesmo tempo a fonte da inteligência? Não. Este fluido apenas anima a matéria. Isto fazem questão de distinguir, né, o que é a inteligência, né, do que seja matéria. Pois que é desse fluido que se compõe o perispírito, parece que neste ele se acha num como estado de condensação que o aproxima até certo ponto da matéria propriamente dita. Ele responde, até certo ponto, como dizes, porquanto não tem todas as propriedades da matéria. É mais ou menos condensado conforme os mundos. Então, muitos questionamentos, né, nos primórdios, né, no começo, e tinha que ser assim mesmo, né, esmiuçar e detalhar. E lá no Livro dos Espíritos, na questão 27, foi perguntado se haveria, então, dois elementos gerais, né, matéria e espírito, e eles responderam, sim, acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas, Deus, Espírito e matéria, constituem o princípio de tudo que existe, a Trindade universal. Então, só existem três coisas no universo, Deus, Espírito e matéria. Deus ali criando tudo, e os elementos, né, gerais, que são matéria e espírito. E nós temos esse quadro onde nós podemos ver aí, né, essas divisões. Né? Nós temos o homem, né, e o homem ele é formado de quê? Né? Do espírito, ele tem o princípio espiritual e ele tem a matéria animalizada. Essa matéria animalizada, ela é constituída de quê? Ela é a matéria bruta, mas ela tem que ter o fluido vital, né? E nós temos ali o perispírito, que ele é o invólucro do espírito. Essa parte onde temos fluido vital e matéria bruta, que seria a matéria animalizada, é o corpo, né? O nosso corpo de carne. Nós temos ali o perispírito, que seria o nosso corpo espiritual. É o corpo que envolve, né? O que faz o elo, né? É o elo de ligação entre a matéria bruta e o espírito. Né? O elemento inteligente, essa essência espiritual, ela está de um lado, né? É o espírito, é um dos elementos gerais do universo, e de outro, o elemento material, onde nós temos aí esse fluido cósmico universal, né? Onde, dependendo de cada mundo, de cada necessidade, ele vai ser mais ou menos condensado, rarefeito, quintessenciado, né, para as diferentes situações. Mas eles emanam tudo de um elemento primordial, né, na sua simplicidade básica, que seria esse fluido, né, cósmico, universal. Como pode um espírito produzir o movimento de um corpo sólido? Combinando uma parte do fluido universal com o fluido próprio àquele efeito que o médium emite. Será com os seus próprios membros, de certo solidificados, que o espírito levanta à mesa? Ele responde, esta resposta ainda não te levará até onde desejas. Quando sobre as vossas mãos uma mesa se move, o espírito aure no fluido universal o que é necessário para lhe dar uma vida factícia. Assim, preparada a mesa, o espírito atrai e move sob a influência do fluido que de si mesmo desprende por efeito da sua vontade. Quando quer pôr em movimento uma massa por demais pesada para suas forças, chame em seu auxílio outros espíritos cujas condições sejam idênticas às suas,
Em virtude de sua natureza etérea, o espírito propriamente dito não pode atuar sobre a matéria grosseira sem intermediário, isto é, sem o elemento que o liga à matéria. Esse elemento, que constitui o que chamais perispírito, vos faculta a chave de todos os fenômenos espíritas de ordem material. Julgo ter-me explicado muito claramente para ser compreendido. Então, não são, não é, os membros solidificados do espírito que movem o objeto. Né? Ele faz uma combinação com o fluido universal, né? Ele pega do médium o fluido animalizado, né? E combina esse fluido que ele pega da natureza com o fluido do médium e o seu próprio fluido, para conseguir atuar naquela matéria. É assim que funciona, porque o espírito ele não consegue, ele não tem ação direta sobre a matéria, ele precisa do intermediário. Quando estamos encarnados, nós não precisamos de ninguém, porque nós temos o nosso espírito, que é a vontade, temos o perispírito, que atende à nossa vontade, e esse perispírito ele vai lá no nosso corpo de carne e faz com que nós nos movamos, né? E que tenhamos força física. Quando não temos esse corpo físico, a gente precisa, não é, de um subterfúgio. Isso os espíritos aí pegam da própria natureza, do médium que doa o fluido animalizado e o seu próprio, que é a sua vontade, né, o seu perispírito, atuando conforme atua o nosso quando estamos encarnados. E uma nota: chamamos a atenção para a seguinte frase primeira da resposta acima. Esta resposta ainda não te levará até onde desejas. O espírito compreendera perfeitamente que todas as questões precedentes só haviam sido formuladas para chegarmos a esta última e alude ao nosso pensamento que, com efeito, esperava por outra resposta muito diversa, isto é, pela confirmação da ideia que tínhamos sobre a maneira por que o espírito obtém o movimento da mesa, ou seja, eles esperavam que as respostas fossem porque o espírito ele solidifica ali os seus membros, né? São os braços espirituais que movem o objeto. Os espíritos que aquele que deseja mover um objeto chama em seu auxílio são inferiores, estão sob as ordens, né? Então aquela história, quando ele não consegue mover sozinho, vem outros acudi-lo. Ele pergunta, são inferiores? São-lhe iguais, quase sempre, muitas vezes acodem espontaneamente. São aptos todos os espíritos a produzir fenômenos desse gênero? Os que produzem efeitos dessa espécie são sempre espíritos inferiores, que ainda se não desprenderam inteiramente de toda a influência material. São chamados batedores, né? Espíritos que ainda têm, estão muito ligados à matéria. Compreendemos que os espíritos superiores não se ocupam com coisas que estão muito abaixo deles, mas perguntamos se, uma vez que estão mais desmaterializados, teriam poder de fazê-lo dado que o quisessem? Os espíritos superiores têm a força moral, como os outros têm a força física. Quando precisam desta força, servem-se dos que a possuem. Já não se vos disse que eles se servem dos espíritos inferiores, como vós vos servis dos carregadores? Se eles têm espíritos ali que possam servir, por que eles vão se ocupar com isso? E aí a nota, né? Já foi explicado que a densidade do espírito, se assim se pode dizer, varia de acordo com o estado dos mundos. Parece que também varia em o mesmo mundo de indivíduo para indivíduo. Então você tem diversas categorias de mundo, né, e varia, né, essa densidade do perispírito, né, ela pode ser maior ou menor dependendo, né, se um espírito de um mundo mais evoluído, né, a densidade é menor, do mais materializado é maior. Né, mas também varia no mesmo mundo. Você pode ter no mesmo mundo espíritos que já estão, né, se desmaterializando, estão mais elaborados, vamos assim dizer, se já progrediram mais, e outros que ainda estão ali começando. Nos espíritos moralmente
adiantados é mais sutil e se aproxima da dos espíritos elevados. Nos espíritos inferiores, ao contrário, aproxima-se da matéria e é o que faz que os espíritos de baixa condição conservem por muito tempo as ilusões da vida terrestre. Esses pensam e obram como se ainda fossem vivos, experimentam os mesmos desejos e quase que se poderia dizer a mesma sensualidade. Esta grosseria do perispírito, dando-lhe mais afinidade com a matéria, torna os espíritos inferiores mais aptos às manifestações físicas. Mesma razão é que um homem de sociedade habituado aos trabalhos da inteligência, franzino e delicado de corpo, não pode suspender fardos pesados, como o faz um carregador. Nele, a matéria é, de certa maneira, menos compacta, menos resistente aos órgãos. Então, está aí, né, a nota do Kardec, esmiuçando ainda mais a resposta que foi dada quanto, né, aos espíritos superiores e inferiores e os efeitos materiais, né, que estão aí envolvidos. Né? Um espírito muito elevado, muito superior, ele não vai se envolver com isso, né, com esses efeitos físicos, e os que são mais materializados é que, pela facilidade que tem, né, eles estão mais próximos, não é, da matéria, eles que são dados a esses fenômenos. Há menos fluido nervoso, né, continuando a explicação. Sendo o perispírito para espírito, o que o corpo é para o homem, e como a sua maior densidade corresponde menor inferioridade espiritual, essa densidade substitui no espírito a força muscular, isto é, dá-lhe sobre os fluidos necessários às manifestações o poder maior do que o que dispõe aqueles cuja natureza é mais etérea. Querendo o espírito elevado produzir tais efeitos, faz o que entre nós fazem as pessoas delicadas, chama para executá-la um espírito do ofício. Né? Então, uma pessoa cheia de músculos, claro, vai ter mais vigor físico para levantar um objeto pesado. Uma pessoa mais franzina, que trabalha mais com a intelectualidade, não tem, né, essa força física, essa força bruta. A mesma coisa acontece na espiritualidade. Se compreendemos bem o que disseste, o princípio vital reside no fluido universal. O espírito tira deste fluido o envoltório semimaterial que constitui o seu perispírito, e é ainda por meio desse fluido que ele atua sobre a matéria inerte. É assim? Quer dizer, ele empresta à matéria uma espécie de vida factícia. A matéria se anima de vida animal. A mesa que se move debaixo das vossas mãos vive como animal. Obedece por si mesma ao ser inteligente. Não é este quem a impele, como o homem faz com um fardo. Quando ela se eleva, não é o espírito quem a levanta com o esforço do seu braço, é a própria mesa que, animada, obedece à impulsão que lhe dá o espírito. Então, aquela matéria bruta, momentaneamente, né, com fluido animal, né, ela está ali animalizada, ela vai atender à ordem, não é, do impulso da vontade daquele espírito. Que papel desempenha o médium nesse fenômeno? Já eu disse que o fluido próprio do médium se combina com o fluido universal que o espírito acumula. É necessária a união desses dois fluidos, isto é, do fluido animalizado e do fluido universal, para dar vida à mesa. Então, o fluido animalizado, quem doa é o médium. Só ele que pode doar. Né? Você tem que ter alguém vivo, né? Um médium vivo, uma pessoa que viva, né? para doar esse fluido animalizado. Mas nota bem que essa vida é apenas momentânea, que se extingue com a ação. E às vezes antes que esta termine, logo que a quantidade de fluido deixa de ser bastante para a animar. Então, a mesa não fica ali, né? Não ficava ali ad eterno girando. Ela tinha um tempo, justamente porque aquele fluido se acaba, né? Não é eterno, né? Aquela energia, aquela vitalização é momentânea. Pode o espírito atuar sem um concurso de um médium? Pode atuar à revelia do médium. Quer isto dizer que muitas pessoas, sem o que suspeitem, servem de auxiliares dos espíritos.
Delas aurem os espíritos como de uma fonte o fluido animalizado de que necessitam. Assim é que o concurso de um médium, tal como entendeis, nem sempre é preciso, o que se verifica principalmente nos fenômenos espontâneos. Ou seja, não é preciso que o médium esteja ali, presente, né, naquela mesa. Os espíritos podem pegar esse fluido animalizado de uma pessoa que esteja numa sala ao lado, que esteja passando na rua, desde que essa pessoa seja doadora, né? Seja um médium no sentido de ser doador fluídico. Animada a tua mesa com inteligência, pensa tanto quanto a bengala com que faz um sinal inteligente. Mas a vitalidade que se acha animada lhe permite obedecer à impulsão de uma inteligência. Então, ela não pensa, né? Ela está animada pelo fluido animal, então ela pode obedecer, né, à vontade. Fica, pois, sabendo que a mesa que se move não se torna espírito, e que não tem em si mesmo a capacidade de pensar nem de querer. E aí tem uma notinha muito a miúde na linguagem usual: servimos-nos de uma expressão análoga. Disse de uma roda que gira velozmente, que está animada de um movimento rápido, né? Não que aquela roda ali tenha inteligência para estar indo mais rápido, que alguém, né, está agindo ali para que esse movimento seja mais rápido. Qual a causa preponderante na produção desse fenômeno? O espírito ou o fluido? O espírito é a causa, o fluido é o instrumento. Ambos são necessários. Que papel, nesse caso, desempenha a vontade do médium, o de atrair os espíritos e secundá-los no impulso que dão ao fluido? É sempre indispensável a ação da vontade? Aumenta a força, mas nem sempre é necessária, pois que o movimento pode produzir-se contra essa vontade ou a seu mau grado. Isso prova haver uma causa independente do médium. Nota, né, do Kardec. Nem sempre o contato das mãos é necessário para que um objeto se mova. As mais das vezes, esse contato só se faz preciso para dar o primeiro impulso, porém, desde que o objeto está animado, pode obedecer à vontade do espírito sem contato material. Depende isso ou da potencialidade do médium ou da natureza do espírito. Nem sempre, mesmo, é indispensável um primeiro contato, do que são provas os movimentos e deslocamentos espontâneos que ninguém cogitou de provocar. Então, são aquelas manifestações feitas à revelia ou ao desconhecimento do médium. Por que é que nem toda a gente pode produzir o mesmo efeito e não tem todos os médios o mesmo poder? Isto depende da organização e da maior ou menor facilidade com que se pode operar a combinação dos fluidos. Isto influi também a maior ou menor simpatia do médium para com os espíritos que encontram nele a força fluídica necessária. Dá-se com esta força o que se verifica com a dos magnetizadores, que não é igual em todos. A este respeito, há mesmo pessoas que são de todo refratárias, outras com as quais a combinação só se opera por um esforço de vontade da parte delas, outras, finalmente, com quem a combinação dos fluidos se efetua tão natural e facilmente que elas nem dão por isso e servem de instrumento a seu mau grado, como atrás dissemos. Vede aqui adiante o capítulo das manifestações espontâneas. Então, cada médium, né, cada ser tem uma peculiaridade. Você pode ter uma facilidade maior ou menor para essa doação fluídica, né? Então, tem espíritos que fazem isso com tanta facilidade que eles nem percebem, né? Tão natural que eles nem percebem. Outros precisam da vontade, né? E outros são absolutamente refratários, né? Não acontece nada. E uma nota: esses fenômenos têm, sem dúvida, por princípio, o magnetismo, porém, não como geralmente o entendem. A prova está na existência de poderosos magnetizadores que não conseguiram fazer que uma pequenina mesa se movesse, e na de pessoas que não logram magnetizar a ninguém, nem mesmo a uma criança, as quais, no entanto, basta que ponham os dedos sobre uma mesa pesada para que esta se agite. Assim, desde que a força mediúnica não guarda proporção com a força magnética, é que outra causa existe. Então, você pode ter um magnetizador, né, e ele não ter
a mínima condição de fazer com que uma mesa se mova. Por quê? Porque ele não é um doador de fluido. Porque ele não tem essa capacidade, mas ele pode ser um magnetizador. As pessoas qualificadas dielétricas podem ser consideradas médiums? Essas pessoas tiram de si mesmas o fluido necessário à produção do fenômeno e podem operar sem o concurso de outros espíritos. Não são, portanto, médiuns, no sentido que se atribui a esta palavra, mas também pode dar-se que um espírito as assista e se aproveite de suas disposições naturais. É uma notinha. Sucede que com essas pessoas, o que ocorre com os sonâmbulos, que podem operar com ou sem concurso de espíritos estranhos. Veja-se no capítulo dos médiuns ou artigo relativo aos médiuns sonambúlicos. Então, você tem o fenômeno, né? E esse fenômeno ele pode atuar sem a intervenção dos espíritos, mas também pode ser que um espírito esteja ali usando, né? Ajudando aquele médium sem ele saber, né? Mas essas pessoas ditas, né, qualificadas dielétricas, né, elas usam o seu próprio fluido, né? Não é o fluido dos espíritos, não precisa do concurso dos espíritos, mas pode ser que tenha um espírito ali ajudando. O espírito que atua sobre os corpos sólidos para movê-los se coloca na substância mesmo dos corpos ou fora dela? Dá-se uma e outra coisa. Já dissemos que a matéria não constitui obstáculos para os espíritos. Em tudo eles penetram. Uma porção do perispírito se identifica, por assim dizer, com o objeto em que penetra. Como faz o espírito para bater? Serve-se de algum objeto material? Né, porque escutava aquelas batidas, né, nas mesas, em móveis, né, esses fenômenos. Aí ele pergunta, ele pega algum material para bater? Como é que ele faz para escutar? Né? Como é que a gente escuta esse barulho, né, de que tem alguma coisa batendo? E eles respondem, tanto quanto dos braços para levantar a mesa. Sabes perfeitamente que nenhum martelo tem um espírito à sua disposição. Seu martelo é o fluido que, combinado, ele põe em ação pela sua vontade para mover ou bater. Quando move um objeto, a luz vos dá a percepção do movimento. Quando bate, o ar vos traz o som. Concebemos que seja assim, quando o espírito bate num corpo duro. Mas como pode fazer que se ouçam ruídos ou sons articulados na massa instável do ar? Pois que é possível atuar sobre a matéria, tanto pode ele atuar sobre uma mesa como sobre o ar. Quanto aos sons articulados, pode imitá-los, como o pode fazer com quaisquer outros ruídos. Dizes que o espírito não se serve de suas mãos para deslocar a mesa. Entretanto, já se tem visto em certas manifestações visuais aparecerem mãos a dedilhar no teclado, a percutir as teclas e a tirar dali sons. Neste caso, o movimento das teclas não será devido, como parece, à pressão dos dedos? E não é também direta e real esta pressão, quando se faz sentir sobre nós, quando as mãos que exercem deixam marcas na pele? E eles respondem, não podeis compreender a natureza dos espíritos, nem a maneira por que atuam, senão mediante comparações que de uma ou outra coisa apenas vos dão ideia incompleta. E errareis sempre que quiserdes assimilar aos vossos os processos de que eles usam. Estes, necessariamente, hão de corresponder à organização que lhes é própria. Já te não disse eu que o fluido do perispírito penetra a matéria e com ela se identifica, que anima de uma vida factícia? Pois bem, quando o espírito põe os dedos sobre as teclas, realmente os põe e de fato as movimenta. Porém, não é por meio da força muscular que exerce a pressão. Ele as anima, como faz com a mesa, e as teclas, obedecendo-lhe à vontade, se abaixam e tangem as cordas do piano. Em tudo isto, uma coisa ainda se dá que difícil vos será compreender. É que alguns espíritos, tão pouco adiantados, se encontram, e em comparação com os espíritos elevados, tão materiais se conservam, que guardam as ilusões da vida terrena, e julgam obrar
como quando tinham um corpo de carne. Não percebem a verdadeira causa dos efeitos que produzem. Mais do que um camponês compreende a teoria dos sons que articula. Perguntai-lhes como é que tocam piano e vos responderão que batendo com os dedos nas teclas, porque julgam ser assim que o fazem. O efeito se produz instintivamente neles, sem que saibam como, se bem lhes resulte da ação da vontade. O mesmo ocorre quando se exprimem por palavras. Então, o espírito está ali dedilhando o piano, mas na realidade não é com a força muscular. Né? Como vimos lá atrás, são as combinações dos fluidos, né? do ambiente, do médio e do próprio espírito que animam, né, aquele determinado objeto. E com a vontade, né, do espírito, aquele objeto se move. Né? Então é assim que se dá. Não é mais o espírito que ele é tão materializado, ele não percebe isso. Ele acha que é o músculo dele, que é ele que está fazendo aquilo. Né? Destas explicações, né, uma nota, decorre que os espíritos podem produzir todos os efeitos que nós outros homens produzimos, mas por meios apropriados à sua organização. Algumas forças que lhes são próprias substituem os músculos de que precisamos para atuar. Da mesma maneira que, para um mundo, o gesto substitui a palavra que lhe falta. Entre os fenômenos que se apontam como probantes da ação de uma potência oculta, alguns há evidentemente contrários a todas as conhecidas leis da natureza. Nestes casos, não será legítima a dúvida? Eles respondem: é que o homem está longe de conhecer todas as leis da natureza. Se as conhecesse todas, seria espírito superior. Cada dia que se passa, desmente os que, supondo tudo saberem, pretendem impor limites à natureza, sem que por isso, entretanto, se tornem menos orgulhosos. Desvendando-lhe incessantemente novos mistérios, Deus adverte o homem de que deve desconfiar de suas próprias luzes, porquanto dia virá em que a ciência do mais sábio será confundida. Não tende todos os dias sobre os olhos exemplos de corpos animados, de um movimento que domina a força da gravitação? Uma pedra atirada para o ar não sobrepuja momentaneamente aquela força? Pobres homens, que vos considerais muito sábios, e cuja tola vaidade a todos os momentos está sendo desbancada. Ficais sabendo que ainda sois muito pequeninos. Então, esses fenômenos pareciam subjugar as leis da gravidade. Não, esse fenômeno da mesa girante, da mesa aqui. Isso aí não pode acontecer. Isso é um embuste porque tem a lei da gravidade. É impossível que isso ocorra. Mas aí eles falam: ué, mas você sabe como é que a gravidade atua? Você não vê, por exemplo, você não tem uma pedra? A pedra ela não é impulsionada? Naquele momento ali que ela está sendo impulsionada, ela saiu da inércia e ela está em movimento. Mas aquele movimento não é dela, não é da pedra. Né? Ela está transgredindo uma lei da gravidade, que seria ela ficar, né, por causa do seu peso no chão, sendo atraída, não é, ao solo, mas momentaneamente, ela impulsionada, ela se move. Né? Estas explicações são claras, categóricas e isentas de ambiguidade. Delas ressalta como ponto capital que o fluido universal, onde se contém o princípio da vida, é o agente principal das manifestações, agente que recebe impulsão do espírito, seja encarnado, seja errante. Condensado, este fluido constitui o perispírito, ou o invólucro semimaterial do espírito. Encarnado, o perispírito se acha unido à matéria do corpo. Estando o espírito na erraticidade, ele se encontra livre. Quando o espírito está encarnado, a substância do perispírito se acha mais ou menos ligada, mais ou menos aderente, se assim nos podemos exprimir. Em algumas pessoas se verifica, por efeito de suas organizações, uma espécie de emanação desse fluido, e é isso, propriamente falando, o que constitui um médio de influências físicas. A emissão do fluido animalizado pode ser mais ou menos abundante, como mais ou menos fácil a sua combinação, donde os médios mais ou menos poderosos. Essa emissão, porém, não é permanente.
o que explica a intermitência do poder mediúnico. Então, você tem médios que têm mais facilidade de doação fluídica e outros que têm menos possibilidade de doação fluídica. Isso vai depender da disposição, né, da organização do médium, da organização do seu perispírito. Pode ser mais aderente ou menos aderente. Façamos uma comparação. Quando se tem vontade de atuar materialmente sobre um ponto colocado à distância, quem quer é o pensamento, mas o pensamento por si só não irá percutir o ponto. É preciso um intermediário, posto sob a sua direção, uma vara, um projétil, uma corrente de ar, etc. Notai também que o pensamento não atua diretamente sobre a vara, porquanto, se esta não for tocada, não se moverá. O pensamento, que não é senão o espírito encarnado, está unido ao corpo pelo perispírito e não pode atuar sobre o corpo sem o perispírito, como não pode sobre a vara sem o corpo. Atua sobre o perispírito por ser este a substância com que tem mais afinidade. O perispírito atua sobre os músculos tocam a vara e a vara bate no ponto visado. Quando o espírito não está encarnado, faz-se-lhe mister um auxiliar estranho, e este auxiliar é o fluido, mediante o qual torna ele o objeto sobre o que quer atuar, apto a lhe obedecer à impulsão da vontade. Então, encarnado, nós simplesmente vamos lá e, com os nossos músculos, o nosso espírito pensa, né? Dá ordem para o perispírito dá ordem para os músculos, o músculo vai lá e pega. Quando desencarnado, você não tem mais, né, você não tem, vamos dizer assim, o seu corpo, né, para conseguir tocar num determinado objeto. Então, ele se utiliza o quê? Do fluido que está por aí para poder, né, ele anima, né, determinado aquele objeto para obedecer à sua vontade. Assim, quando um objeto é posto em movimento, levantado ou atirado para o ar, não é que o espírito tome, empurre e suspenda, como faríamos com a mão. O espírito o satura, por assim dizer, de seu fluido combinado com o do médium, e o objeto momentaneamente vivificado desta maneira obra como faria um ser vivo, com a diferença apenas de que, não tendo vontade própria, segue o impulso que lhe dá a vontade do espírito. Pois que o fluido vital que o espírito, de certo modo, emite, dá vida factícia e momentânea aos corpos inertes, pois que o perispírito não é mais do que esse mesmo fluido vital. Segue-se que, quando o espírito está encarnado, é ele próprio quem dá vida ao seu corpo, por meio do seu perispírito, conservando-se unido a este corpo, enquanto a organização deste o permite. Quando se retira, o corpo morre. Agora, se em vez de uma mesa esculpirmos uma estátua de madeira e sobre ela atuarmos como sobre a mesa, teremos uma estátua que se moverá, que baterá, que responderá com seus movimentos e pancadas. Teremos, em suma, uma estátua animada momentaneamente de uma vida artificial. Em lugar de mesas falantes, ter-se-iam estátuas falantes. Quanto à luz, esta teoria não projeta sobre uma imensidade de fenômenos até agora sem solução. Quanto às alegorias e efeitos misteriosos, ela não explica. Então, aquela coisa do milagre, né? Não é milagre. Por trás de tudo, né, você tem uma explicação, é tudo causa e efeito. Os incrédulos ainda objetam que o fenômeno da suspensão das mesas, sem ponto de apoio, é impossível por ser contrário à lei da gravitação. Responder-lhes-emos que, em primeiro lugar, a negativa não constitui uma prova. Em segundo lugar, que, sendo real o fato, pouco importa contrarie ele todas as leis conhecidas, circunstâncias que só provariam uma coisa, que ele decorre de uma lei desconhecida, e os negadores não podem alimentar a pretensão de conhecerem todas as leis da natureza. Acabamos de explicar uma dessas leis, mas isso não é razão para que eles a aceitem, precisamente porque ela nos é revelada por espíritos
que despiram a veste terrena, em vez de o ser por espíritos que ainda trazem esta veste e têm assento na academia. De modo que se o espírito de Arago, né, François Arago, era um físico, astrônomo e político francês muito famoso, muito influente na época. Se esse espírito, né, ele vivo na Terra, houvesse enunciado essa lei, eles a teriam admitido de olhos fechados, né? Mas desde que vem do espírito, né, de Arago morto, é uma utopia. Por que isto? Porque acredito que, tendo Arago morrido, tudo que nele havia também morreu. Não temos a presunção de os dissuadir. Entretanto, como tal objeção pode causar embaraço a algumas pessoas, tentaremos dar-lhes resposta, colocando-nos no ponto de vista em que eles se colocam, isto é, abstraindo por instante a teoria da animação factícia. Quando se produz o vácuo na campânula, né, então o que é a campânula? A campânula é uma máquina, né, um maquinário, né, também chamada de redoma, né, é um vaso de metal ou de vidro em forma de sino utilizado comumente como equipamento de laboratórios de física e de botânica. Então é um objeto que você retira o ar todo ali para determinados estudos. E você tem momentâneo ali uma câmera a vácuo. E é isso que ele está, esse objeto que ele está se referindo. Né? Então ali dentro, quando você tira o ar ali, aí você muda. Né? As leis que nós conhecemos, né? As leis físicas que nós conhecemos, a gravidade ali no vácuo, ela tem um outro, né? Ela age diferente, é isso que ele está falando. Na campânula da máquina pneumática. Essa campânula adere com força tal ao seu suporte que impossível se torna suspendê-la, devido ao peso da coluna de ar que sobre ela faz pressão. Deixe-se entrar o ar e a campânula pode ser levantada com a maior facilidade, porque o ar que lhe fica por baixo contrabalança o ar que pela parte exterior a comprime. Contudo, se ninguém lhe tocar, ela permanecerá assente no suporte por efeito da lei da gravidade. Agora, comprima-se-lhe o ar no interior, dê-se-lhe densidade maior do que está por fora e a campânula se erguerá apesar da gravidade. Se a corrente de ar for violenta e rápida, a mesma campânula se manterá suspensa no espaço, sem nenhum ponto visível de apoio, à guisa desses bonecos que se fazem rodopiar em cima de um repuxo d'água. Por que então o fluido universal, que é o elemento de toda a natureza, acumulado em torno da mesa, não poderia ter a propriedade de lhe diminuir ou aumentar o peso específico relativo, como faz o ar com a campânula da máquina pneumática, como faz o gás hidrogênio com os balões, sem que para isso seja necessária a derrogação da lei da gravidade? Conheceis porventura todas as propriedades e todo o poder deste fluido? Não. Pois então, não negueis a realidade de um fato apenas porque não podes explicar. Voltemos à teoria do movimento da mesa. Se pelo meio indicado o espírito pode suspender uma mesa, também pode suspender qualquer outra coisa, uma poltrona, por exemplo. Se pode levantar uma poltrona, também tendo força suficiente, levantá-la como uma pessoa sentada nela. Aí está a explicação do fenômeno do Sr. Home. Produziu inúmeras vezes consigo mesmo e com outras pessoas. Repetiu durante uma viagem a Londres e, para provar que os espectadores não eram joguetes de uma ilusão de ótica, fez no forro, enquanto suspenso, uma marca a lápis e que muitas pessoas lhe passassem por baixo. Sabe-se que o Sr. Home é um poderoso médium de efeitos físicos. Naquele caso, era ao mesmo tempo a causa eficiente e o objeto. Então, são os fenômenos que ocorriam, que se comprovavam, mas as pessoas, enfim, não aceitavam. Não era só a mesa. Esse médium, por exemplo, ele tinha essa capacidade, né? De sentado numa poltrona, ela levitava. É isso que ele está falando. Falamos há pouco do possível aumento de peso. Efetivamente, esse é um fenômeno que às vezes se produz e que nada apresenta de mais anormal do que a prodigiosa resistência da campânula sob a pressão da coluna atmosférica. Tem-se visto, sob a influência de certos médios,
objetos muito leves oferecerem idêntica resistência e, em seguida, cederem de repente ao menor esforço. Na experiência de que acima tratamos, a campânula não se torna realmente mais nem menos pesada em si mesma, mas parece ter maior peso por efeito da causa exterior que sobre ela atua. O mesmo provavelmente se dá aqui. A mesa tem sempre o mesmo peso intrínseco, porquanto sua massa não aumentou, porém uma força estranha se lhe opõe ao movimento, e essa causa pode residir nos fluidos ambientes que a penetram, como reside no ar, a que aumenta ou diminui o peso aparente da campânula. Fazer a experiência da campânula pneumática diante de um campônio ignorante, incapaz de compreender que o que atua é o ar, que ele não vê, e não vos será difícil persuadi-lo de que aquilo é obra do diabo. Dirão talvez que, sendo imponderável esse fluido, um acúmulo dele não pode aumentar o peso de qualquer objeto. De acordo, mas notai que se nos servirmos do termo acúmulo, foi por comparação, não por que assimilemos em absoluto aquele fluido ao ar. Ele é imponderável, seja, entretanto, nada prova que o é. Desconhecemos a sua natureza íntima, estamos longe de lhe conhecer todas as propriedades. Antes que se houvesse experimentado a gravidade do ar, ninguém suspeitava dos efeitos dessa mesma gravidade. Também a eletricidade se classifica entre os fluidos imponderáveis. No entanto, um corpo pode ser fixado por uma corrente elétrica e oferecer grande resistência a quem queira suspendê-lo. Tornou-se, assim, aparentemente mais pesado. For ilógico afirmar-se que o suporte não existe simplesmente por não ser visível. O espírito pode ter alavancas que nos sejam desconhecidas. A natureza nos prova todos os dias que o seu poder ultrapassa os limites do testemunho dos sentidos. Só por uma causa semelhante se pode explicar o singular fenômeno, tantas vezes observado de uma pessoa fraca e delicada levantar com 2 dedos sem esforço, e como se tratasse de uma pena, um homem forte e robusto, juntamente com a cadeira em que está sentado. As intermitências da faculdade provam que a causa é estranha à pessoa que produz o fenômeno. Então, existe essa narrativa, né, do contra a existência do mundo espiritual, porque é imponderável, né? Nós podemos medir, não existe instrumento, né, capaz ainda de medir, de provar, né, mas os efeitos estão ali, né? Como assim, a gravidade também, a gente não consegue ver, não consegue sentir, mas ela existe, ela está ali, né? A gente sente os seus efeitos, né? Então é isso, né? Chegamos aí ao fim do estudo de hoje, né? Tivemos que dar uma acelerada, porque é muita coisa, o tempo é escasso, né? Mas isso aí é para a gente chegar em casa e dar uma estudada com carinho, mas o importante e o que fica, né, desse estudo é que aquelas mesas se movimentavam, né, devido a 3 fatores: o fluido universal, né, o fluido do médium, que era doador daquele fluido, e o fluido do próprio espírito, né, que usava, né, a sua vontade para animalizar aquele determinado objeto, e depois aquele objeto, né, atendia às suas ordens a essa vontade, né? O espírito não usava a sua constituição espiritual para mover o objeto propriamente dito, né? O espírito não pode atuar na matéria, ele precisa de um intermediário. Quando nós estamos encarnados, esse intermediário é o nosso perispírito, né? Desencarnado, como ele não tem mais corpo, ele precisa, né, de um subterfúgio. Qual é? Ele pega, não é, uma energia do ar, ele pega uma energia animalizada, um fluido animalizado, anima aquele objeto e combina aquilo que ele pegou do ar com a sua vontade e consegue mover aquele determinado objeto. Então é isso, meus irmãos. Que a luz, a paz e o amor de Jesus permaneçam em nossos corações, possamos nos preparar para a próxima etapa,
que se faz necessária no socorro dos nossos amigos espirituais. Fiquemos todos em paz, graças a Deus, graças a Jesus.